Gente, vamos lá. Aqui em Jeremias 29, eu gosto muito desse versículo. Às vezes eu repito esse versículo, porque eu gosto desse versículo. É um dos meus prediletos, né? Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, em nome de Jesus, eu quero entrar na palavra nesse momento. Eu quero falar que alguém me fez uma pergunta em off, então eu vou responder aqui na palavra para todos. Pastora, me fala quando um judeu recebe, como que ele age. Quando chega a bênção na mão dele. Como que é o orçamento dele mensal. Eu vou passar para vocês agora. São palavras que não são minhas, mas que eu aprendo com eles e eu trago para vocês em o nome de Jesus. Tá bom? Tá? Vamos lá. Chegando muita gente linda e um grande beijo, 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 beijo. Deixa eu entrar na palavra. Primeira coisa que eu quero destacar para mim e para você, que você precisa tomar cuidado com seus pensamentos. Por quê, pastora? Porque a gente tem muito pensamento de, eu não sei, não consigo, não posso, acho que não chego lá, acho que não dá, acho que não. E Deus olha para mim e para você essa tarde e diz assim, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Eu tenho pensamentos de paz e não de guerra. Eu tenho pensamentos de saúde, Deus tem pensamentos de cura, Deus tem pensamento de libertação, Deus tem pensamentos de prosperidade. Então, toda essa luta que a gente atravessa, a gente cai ali, cai acolá, isso não é de Deus, não. Não foi Deus que preparou nada disso. Não, foi nós mesmos, né? Pelos nossos desejos, pelas nossas atitudes, com quem andamos, com quem falamos, com quem nos relacionamos, né? Mas Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus tem para nós, pastora Solange? Deus tem bênçãos sobre bênçãos para nós. E quando a gente conhece esse Deus, irmãos, eu falei isso para alguém essa semana e eu não me arrependo do que eu falei. Eu falei o seguinte, porque ele falou para mim que ele vive caindo. Eu disse, olha, o dia que você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você não cai mais. Porque quem conhece de verdade esse Deus e essa graça, não a deixa mais. E ele falou, não, mas eu tenho esse Deus. Eu falei, não, você crê nele, até acredita. Agora, ser dele, andar com ele, conhecê-lo em espírito e em verdade. Irmãos, quando a gente chega a esse ponto, a gente não tem outro caminho, não tem outro Deus, não tem outra salvação. A gente não deixa mais. Mas nem que eu queira, eu não consigo. Por quê, pastora? Porque esse Deus, a sua palavra, o seu Espírito Santo, essa presença, ela está toda entranhada em mim. E eu quero crer em cada um de vocês. Então, Deus fala assim, vocês não têm noção dos pensamentos que eu tenho, do que eu penso para vocês. Do que Deus já preparou naquela cruz através de Jesus para nós. Entenderam, gente? Então, Deus só tem bênçãos para mim e para você. Se alguém quer o meu mal e o teu mal, me perdoe a franqueza. É o inimigo. Não, mas a gente dá brecha para ele. Porque se a gente fechar todas as portas, fechar todas as entradas, o inimigo não age, não. Deu para entender, não? Então é uma coisa que a gente precisa parar de colocar a culpa do inimigo. Tudo é o inimigo, tudo é o inimigo, tudo é o inimigo. Parece que eu já vejo ele chorando nos cantos, dizendo a meu respeito é ateu. Tudo eu, e não é. O inimigo ele pode nos tentar. Mas decidir cair na tentação depende de mim e de você.
E sabe, meus amores, com todo respeito, a mim e a você, a gente precisa aprender a aguentar um pouquinho as tentações. Porque se todas as tentações que vir para a pastora Solange, eu estou tentada a brigar, eu vou sair brigando? Eu vou discutir, eu vou sair discutindo? Sou tentada a gritar, a falar um palavrão, então eu vou sair? Sou tentada a me prostituir, então eu vou sair me prostituindo? Ai, não consegui, não aguentei. Não tem nada disso. Me desculpe. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus não permite nada para nós que a gente não possa suportar. Entenderam? Então nós precisamos aprender o quê? A suportar, a enfrentar a situação, a enfrentar a vida. Ah, pastor, eu sou de Deus, mas eu tenho que estar bem. Não, então pera um pouquinho. Você não quer Deus. Você quer você. Né? A gente quer nós. Sabe aquele crente dadá? Eu não aguento isso, não. Gente dadá. Não, gente, enfrenta a luta. Enfrenta a enfermidade, que nós vamos vencer ela. Enfrenta as tentações. Enfrenta tudo. Porque a vitória é minha, a vitória é tua. Em nome de Jesus. Às vezes, esses tempos atrás, alguém conversando comigo falou assim: nossa, a vida da senhora é muito fácil. Eu falei: não, filho, a minha vida não é fácil e nunca foi. A minha vida é igual à sua, é parecida. É que nem uma cana deliciosa. É docinha, 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 mas não é mole, não. Entendeu, não? Só que eu encaro a vida, gente. Eu encaro o meu dia a dia. Eu não passo meus problemas para ninguém. Eu passo para Deus e para mim mesma. E eu enfrento. Eu enfrento a dor, eu enfrento a tristeza, eu enfrento a tentação, eu enfrento a necessidade, eu enfrento a enfermidade. Eu enfrento as agrúrias da vida, os desaforos da vida. Pastor, a vida não é fácil, né? Não, a vida não é fácil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos que levantar essa cabeça. Nós temos que crer em Deus, crer em Jesus, embora. Queridos, tem 10 mandamentos que os judeus mandam para mim e para você ser mais abençoado na sua vida financeira. Eu quero passar aqui, tá? Eles fazem uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, eles são dizimistas. Então, tudo que eles recebem por mês, eles tiram a 10ª parte. Essa 10ª parte eles entregam ou numa sinagoga, ou mandam para Israel, ou mandam para uma entidade filantrópica, uma obra de caridade, ou para alguém que eles confiam muito. Eles têm que confiar. Eles não pegam, por exemplo, um santo dízimo e colocam em qualquer lugar ou na mão de qualquer um. Eles têm que realmente confiar naquela pessoa. Por quê? Porque é daquela pessoa que vem a bênção e a proteção para eles. Então, eu achei muito interessante isso. Assim como um dia Abraão, que nem era lei de santo dízimo, né? É lindo isso aí, eu até choro quando eu falo. Porque na época de Abraão ainda não havia lei. E Abraão pega a 10ª parte de tudo e coloca nas mãos de Melquisedeque. Porque ele reconheceu Deus em Melquisedeque. Forte isso, né? Entendeu? Não? Então, você nunca verá um judeu, que você acha que eles são ricos, que eles são muito prósperos, você nunca verá um judeu não entregando o dízimo. Um verdadeiro judeu, não. O falso eu não quero falar sobre ele, mas o verdadeiro judeu, não. A senhora é dizimista? Alguém me perguntou em off. Eu sou dizimista há no mínimo 40 anos, quase, sem faltar um mês. E eu sou mais que dizimista, eu sou ofertante. E alguém me perguntou, se a senhora não trabalhasse fora e fosse casada como eu, o que a senhora faria?
de todo o dinheiro que o marido confiar mulher em tuas mãos, seja dizimista. Aí você vai ver a prosperidade da tua casa, da tua família. Entendeu? Porque ele coloca nas mãos, e a mulher é tão sábia que ela sabe o lugar mais em conta, mais isso, mais aquilo, aquele dízimo não faz falta. É uma coisa impressionante, tá? Ou então daquele dinheiro que o marido põe na sua mão, se você trabalha só em casa e você não é aposentado, o dinheiro que ele colocar na sua mão para você ser dizimista. Pastora, meu marido concorda com o santo dízimo, melhor ainda, tá? Eu conheço uma mulher que ela trouxe a riqueza para a casa dela, porque o marido pegava uma quantidade de dinheiro, colocava na mão dela e dizia, olha, faça tudo durante um mês. E ela disse que falou com Deus, vou ser dizimista, ficou sendo dizimista. Hoje eles têm muitas casas, muitas coisas que eu não quero falar aqui, porque eu posso dar bandeira. Eu não tenho autorização deles para falar, mas são muito prósperos. Por causa de uma pessoa ajuizada, que sabia administrar e que foi buscar isso, tá? Então, o primeiro mandamento que um judeu vai te ensinar é o seguinte: o dízimo não é seu. Você não dá nada. A gente não dá nada. A gente entrega o que não é da gente. Então, o dízimo não pode ficar na minha mão, pastora Solange, de jeito nenhum. Mas, pastor, eu não confio. Mande onde você confiar. Deus vai te revelar. Ele só não pode ficar na sua mão. Entendeu? Bom, próximo lá. Eles pegam o primeiro dízimo. 10% eles entregam em dízimos. Segundo lugar, 10% da renda deles eles guardam para uma emergência. O que é uma emergência, pastora? Eu diria que é um dente um implante que acabou de cair, né, gente? Um dente que precisa ser arrumado, uma dor de dente é terrível. Uma operação de emergência que o SUS não cobre, não sei. Então, é para uma emergência. 10% eles também não gastam. É para emergência. E todos nós passamos por uma emergência na vida, né? Eu por exemplo, a maioria do Brasil sofreu nessa pandemia. Por quê? Porque eles não tinham reservas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre o judeu, vou contar no final, tá? Fica aí que eu vou contar. Então, 10% da renda é para emergência, segundo eles. E eles não tocam, mesmo que não usaram naquele mês, não tocam. Faz parte da cultura deles, eu achei isso impressionante, gente. E, gente, eu já vi gente fazendo cada coisa, emprestando dinheiro do dízimo, usando o dinheiro do dízimo, doando o dinheiro do dízimo, pagando outra coisa, o dinheiro do dízimo, isso é muito sério. 20% é para investimento. Então, eles investem, seja no CDB, seja em... um exemplo, né? Hoje o Bitcoin, uma bolsa de valores. Então, 20% do que eles ganham é investimento. E aí vai aumentando o dinheiro deles e a riqueza deles. Então, o mínimo de investimento, por exemplo, que você conhece, é uma conta corrente poupança, uma poupança, tem CDB, tem RDB, tem tesouro, tem bolsa de valores, tem muita coisa, né, gente? Eu não faço isso hoje, mas eu sou bem informada, graças ao bom Deus. Eu tenho fé que um dia todos nós vamos ter, né? Então, 20% do seu salário, você precisa investir. Tem gente que investe, por exemplo, em uma segunda renda, em vender uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa acolá, né? É investimento. Pastora, então eu trabalho com vendas, além da minha aposentadoria, da minha pensão, não sei. Você é muito inteligente. Isso chama-se investimento. Então, 20% investimento. Eles investem numa coisa só, pastor? Não, nunca numa coisa só. Porque eles disseram o seguinte: se você investe numa bolsa de valores, é um risco. Você não vai perder tudo numa coisa só. Você investe um pouquinho em cada coisa. E com inteligência. Isso é sabedoria.
Então eles sabem, eles estudam sobre isso, né? Então eles sabem, por exemplo, aquele negócio estava lá embaixo. Eles entraram numa coisa que estava lá embaixo. De repente o negócio foi lá em cima, eles já retiram o dinheiro. Deixa só um pouquinho. Eles são sábios, né? Então a gente precisa ter isso aí. Então por isso que quem mexe com esses lados aí tem que ser com profissionais da área, né, gente? Depois, irmãos, 20% eles aumentam os bens e as riquezas dele. 10%, olha o que eles fazem com 10%. Isso aqui eu me apaixonei. Me apaixonei. Eles usam 10%, amado, o judeu rico. Do que eles ganham por mês, 10% eles aprendem para a educação. Eles investem, presta atenção, eles investem em educação financeira. Como assim, pastor? Eu não entendi. Eles vão para seminário, eles compram livros, eles procuram professores. Irmãos, você investe naquilo que você é bom, você estuda. Irmãos, uma coisa que me preocupa demais no cristão. O cristão não investe em conhecimento. Invista em conhecimento. Irmãos, eu vou estar sábado em Jacareí, sábado e domingo, com um seminário. Vai lá. Eu quero te ver lá dentro. Eu estava orando, irmãos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava orando. E eu me lembro, e Deus me revelou que a igreja onde eu vou ministrar não tem o altar, não tem o púlpito. Não tem o altar. E Deus falou assim para mim, vai lá, Deus falou assim para mim, faça o altar. Eu estou indo lá, irmãos. Eu vou deixar um altar, que eu já encomendei, inclusive. Essa igreja vai ter um altar. Então, o senhor está investindo esse seminário para a igreja ter um altar. Se sobrar, Deus me abençoa com uma oferta, com uma compra. Mas se não sobrar, eu vou lá trabalhar por essa igreja. Vamos lá comigo. Compartilha esse seminário, gente. Pastor, eu poderia pegar o dinheiro lá todo e ficar para mim. Não. Deus falou para mim, você vai deixar o altar lá. Sabe, irmãos, o grande segredo é a gente ouvir Deus. É a gente fazer a vontade de Deus. Eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou cuidar do altar do Senhor lá e Deus vai cuidar da minha casa. Eu já vivo pela fé, como qualquer um de vocês. Quero pedir a oração de todos vocês. O compartilhamento e o investimento, porque nós vamos deixar um altar lá. Em nome de Jesus. Pastor, o senhor está investindo em quê? Eu estou investindo numa igreja para que pessoas aprendam mais. Vocês não têm noção do que vai acontecer nesse seminário. Então, gente, 10% um judeu investe na educação dele. Ele investe na educação financeira. Eles não param de estudar. O brasileiro parou. O brasileiro abre a Bíblia dentro da igreja. Que perigo. Não todos, mas a maioria. Não todos, mas 90%. Entende? Então, a gente olha e fala assim, para que eu vou gastar dinheiro nisso, pastor Solange? Você sabe quanto que é um seminário que o judeu paga? No mínimo, é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais cada investimento. Eles estudam com os best-sellers. Gente, invista em você. Estude. Olha, eu passei 30 anos da minha vida
Eu deixava de comprar uma roupa, gente. Quem me conhece sabe. Se eu olhava na minha casa, era livros e eu estudando, era enciclopédias, era bíblias. Investimento. Investimento. Vamos lá. Então o judeu, ele, de tudo que Deus põe na mão dele, de tudo que Deus põe na mão dele durante o mês, você quer ser próspero como judeu? O santo dízimo, 10%, na mão de quem realmente ele conhece e confia, ou numa obra de caridade, ou para Israel, ou para a sinagoga. 10% ele deixa para emergência e não põe a mão de jeito nenhum. 20% para investimentos, para aumentar os seus bens, as suas riquezas. 10% para a sua própria educação financeira. E 50% ele deixa para as suas necessidades diárias, despesas fixas, variáveis e tudo mais. E não aceita, presta atenção, a cultura deles não aceita dizer assim, esse lado faltou, então eu vou tirar desse lado e pôr nesse lado. Eles não aceitam. Tem que saber administrar. Vocês estão me entendendo? Que coisa mais linda, que coisa mais forte, que coisa séria, que coisa poderosa. Por quê? Ele diz assim, se você passa uma necessidade aqui, é porque você não soube administrar. Então, gente, só disso aqui que eu estudei com eles, eu aprendi para minha vida, eu vou levar para minha vida. Então, a partir de agora, eu vou seguir esses passos aqui, que não, quer dizer, eu já sigo alguns aqui, só tem 2 que eu não sigo, que eu não fazia, né? Mas vou fazer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quer prosperar? Eles seguem tudo isso aqui através da palavra. A Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tem um poder, uma força tremenda para eles. E eles tiram tudo dali, gente. Tudo que eu e você precisamos está na palavra. Agora, jamais prosperaremos ou chegaremos a lugares altos sem a presença, sem o conhecimento, sem o investimento em Deus, sem o ensinamento, o direcionamento de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu sempre deixei sobrar pelo menos 10% do que Deus põe na minha mão durante todo o mês. Eu nunca fechei no vermelho. Lógico, há casos e casos. Há casos de luta, é outra coisa. Mas se está tudo certo, eu tenho que saber administrar. Entende? E tem pessoas que estavam falando para mim também em off, pastor, eu sou muito ansiosa. Eu saio, eu gasto. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Então, irmãos, em nome de Jesus. Você está ansioso demais? Não sai não, filho. Não sai não. Você está ansioso demais? Você precisa ir no supermercado? Come bem antes. Dá uma vigiada na ansiedade. Irmãos, nós precisamos vigiar a ansiedade. Então, a pessoa que é ansiosa, ela gasta com supérfluo, ela faz o que Deus não direcionou. Eu, por exemplo, se eu estiver muito preocupada com muita coisa, irmãos, eu nem desço. Minha menina que desce para mim, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, está muito bom demais da conta, né? Mas eu estou aprendendo muito com eles. Outra coisa, eles não compram em lugar mais barato. Eles não gostam do barato. Eles guardam um dinheiro e de repente eles vão lá e compram aquela roupa que dura 15, 20 anos. Eles não saem mostrando roupa da moda, mas as roupas deles são boas. Você nunca verá um judeu mal vestido. Um judeu papá que passa vergonha.
um judeu que a roupa pode rasgar em cima de uma sinagoga. Você nunca verá isso, porque eles são inteligentes. Eles são inteligentes, entendeu? Não. Eles podem, e eles também não ficam, eles não mostram a casa, eles não mostram o que tem. Isso é coisa de brasileiro que fica ostentando, eu ganho tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é coisa de um coraçãozinho que ainda precisa buscar a riqueza de Deus. Hoje virou moda, né? Mostrar tudo na internet. Me perdoe, gente, não vou ter fama nunca, não. Por quê? Porque eu acho isso muito feio, muito brega. Eu acho que a vida pessoal de cada um é a vida pessoal de cada um. O que cada um ganha é problema de cada um. As minhas lutas estão aos pés da cruz. E eu confio nesse Deus e sempre confiei e vou continuar confiando. E a nossa vida não é para qualquer um saber. Não, pastor, de jeito nenhum. Tá bom? É isso aí. Alguma pergunta? Outra coisa, a cultura deles não permite pegar de um local e pôr no outro que faltou. Eles não permitem. Então é coisa, ó, irmãos, ó. Agenda, caneta e papel, eles são muito organizados. Nós precisamos chegar a esse nível, né? Tá bom? Fica aí um toque para a minha vida em primeiro lugar, para a nossa vida, para a gente saber o quanto ganha, saber o quanto pode gastar, saber o que não pode gastar, não tocar. Não tocar, não. Sofre. Sofrer, sofrer, sofrer. Não toca. Choro, mas não toca. Estou sofrendo. Não toca, porque aí você vai aprender. Entendeu? Meu pai dizia o seguinte. Ele demorava 1 ano para fazer uma compra de roupa. Acho que era 2 vezes que ele comprava roupa. No início do ano e no final do ano. Mas ele comprava na melhor loja da cidade. E ele me ensinou uma coisa muito importante. Não faça bonito se você não terminou de pagar essa calça. Não compre roupa todo dia para as pessoas verem. Seja o que você tiver que ser para Deus e para sua honra. Entendeu? Não? Então, é muito carro do ano, mas através de leasing, de outras coisas, de outros investimentos. A coisa que a gente compra, gente, só passa a ser da gente. Guarde isso. Depois que a gente terminar de pagar. E o judeu, ele vem e ensina-se muito pra gente. Se essa casa está maravilhosa para mim, por que eu vou querer ter a melhor da cidade e ficar sem dinheiro, e ficar devendo para os outros, e passar vergonha e humilhação? Eles dizem assim, eu não quero ter a melhor casa. Eu quero ter a melhor casa, que vai ser bênção para mim, que eu posso pagar. Entenderam, não? Eu acho isso tremendo. E é uma coisa muito bonita dos judeus que a gente precisa aprender também. Que quando um passa por uma luta, os demais estão junto. O grupo dos judeus, o grupo judaico, eles são de uma... eu amo Israel. Então vamos aprender com eles, né? Eu amo Israel, eu amo os judeus. Mas eles vivem verdadeiramente em unidade. Um cuida do outro. Não é sanguessuga, não. Não é aquele dadá, não, sabe? Que não cuida do outro e quer sugar o outro. Não. Um cuida do outro. Se um está menos rico, ele vai lá e o ajuda. Então nós temos que aprender muito com essa gente, tá, irmãos? Eu sei que eu ainda estou muito longe, mas a gente tem que chegar lá. Entendeu ou não? Tá? Em nome de Jesus. Eu estou maravilhada em estudar essa gente e aprender com essa gente. E quero continuar aprendendo com essa gente. Tá bom? Um grande beijo para você, Bê!
eu te desejo prosperidade, sem machucar ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas abençoando e sendo abençoado, tá bom?